Boa tarde, eu sou Caroline, eu sou servidora do SEADS, né? Trabalho lá no SEADS da Ilha Grande. Eu também sou aluna de políticas públicas da Universidade Federal Fluminense, estou formando aí. Hoje o meu tema de pesquisa é justamente sobre resíduos sólidos, pensando numa perspectiva, numa análise, né, na Ilha Grande, como as comunidades lidam com seus resíduos. Então, atualmente na Ilha Grande a gente tem um sistema de coleta municipal, a gente tem ali um processo de reciclagem, né, na verdade de coleta de recicláveis elaborado pelo município de Angra dos Reis, mas a gente também tem algumas outras estratégias de reciclagem que acontecem lá, assim, que lidam com plástico, alguns lidam com rede de pesca, alguns lidam com tecidos, outros lidam também com essa parte de resíduos de barcos, madeiras, né? Então a gente tenta dar uma ressignificada. Eu tive aqui ano passado, né? Estive apresentando justamente como que se dá esses projetos, como que se dão esses projetos lá na Ilha Grande. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre as perspectivas políticas, né? Como tem se dado essa legislação a partir do lançamento das ODS da ONU. Eu escolhi falar sobre isso porque, embora as ODS da ONU elas tenham um peso em relação a uma orientação grande, né, seja para a sociedade civil, seja para o comércio, seja para o setor público, ela não tem necessariamente um peso de lei. Ela tem muito mais no sentido de orientar, direcionar, e a partir daí as políticas são desenvolvidas. Então, hoje esse é o meu tema, já agradeço a apresentação pelo convite. Pode tocar no slide mesmo. Tá, vamos lá. Falando um pouco sobre o que são os ODS, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ele é elaborado pela ONU. Anteriormente a gente teve aí em 2015 a Agenda do Milênio, que era mais voltada para a erradicação da pobreza, né? Essa parte de erradicação da fome. E aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ele também engloba esses setores, mas ele pensa muito mais sobre os efeitos climáticos, sobre os efeitos do efeito do planeta em relação às nossas ações no geral. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 169 metas, tá? Ela engloba entre 2015 e 2030. Como eu disse, elas orientam os governos, empresas, a sociedade civil, estruturando-se em torno de 5 eixos principais que a gente conhece como 5 P's da sustentabilidade, que são as pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. A agenda é focada em desenvolvimento humano, preservação ambiental, crescimento econômico e inclui metas que vão desde a erradicação da pobreza e a fome até a ação climática, parcerias e paz. Eu estive recentemente com o Douglas na escola lá em Jaguanu, e aí a gente estava na Semana do Meio Ambiente, a gente estava apresentando alguns projetos deles em relação à reciclagem, né? Como que é uma comunidade relativamente pequena, eu acho que são em torno de 100, 120 famílias. Só existe uma escola lá, que é até o fundamental, a partir do ensino médio eles saem. E aí quando eu estive lá apresentando, eu percebi que dentro do fundamental ali 1 e 2, eles já estavam trabalhando ali com os conceitos de ODS. Então ela não é voltada somente para nós enquanto gestores públicos, né, mas também para orientar a sociedade civil como um todo, seja ela ali na primeira infância, seja posteriormente. Hoje a gente tem essas 17 ODS, a gente deu uma bugada aqui, mas a gente tem erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate à alteração climática, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições e parcerias públicas, né? Por mais que eu fale isso, hoje eu vou focar especificamente em relação a resíduos, boa parte do que eu vou falar aqui acaba abrangendo vários dessas ODS, seja direto ou indiretamente. Então, por exemplo, quando eu falo sobre resíduos sólidos, eu posso fazer um recorte de gênero. Eu
posso falar que 70% dos coletores de resíduos sólidos são mulheres. Né? Então acaba, por exemplo, englobando indiretamente essa parte de igualdade de gênero ou até redução das desigualdades. Então ela acaba sendo bem abrangente. Considerando uma perspectiva, uma linha do tempo, né? A gente tem o lançamento das ODS em 2015, quando a gente tem ali aprovada entre os 193 membros da ONU. De 2015 para frente, a gente tem algumas legislações estaduais e nacionais que são relevantes para a gente falar sobre o tema de reciclagem e economia circular como um todo. Então, em 2017, por exemplo, a gente tem o decreto estadual número 45.957, que ele institui o Plano Estadual de Resíduos Sólidos aqui no Rio de Janeiro. Vou fazer um reporte especificamente sobre o Rio. Em 2018, a gente tem o banimento de produtos plásticos, e aí eu vou falar melhor sobre ele depois, sobre as consequências dessa política. No mesmo ano, a gente também tem a proibição de sacolas plásticas convencionais. A gente já tinha tido aprovado em 2009, tá? Esse banimento, mas a partir de 2018 a gente cria políticas aí para substituição dessas sacolas plásticas por sacolas que tenham ali na sua confecção um material renovável ou um material que seja proveniente de material reciclado. Tá? Em 2020 a gente tem um novo marco legal do saneamento. Ele está aqui porque ele acaba falando sobre lixões também, não é somente sobre saneamento plástico. O marco legal do saneamento ele é focado ali principalmente na coleta de saneamento, né, tratamento de esgoto, tem umas metas até 2030 de pelo menos 90%. E tem de abastecimento de água, por exemplo, que é de 99%, mas eu acredito que você não consiga ter essas duas coisas se não tratar resíduos. A gente tem em 2022 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que acho que é a partir daí um marco para a gente tratar sobre resíduos. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem incentivo ao plástico verde reciclado, que é um incentivo tributário mesmo, que ele reduz o ICMS para indústrias, né, e cooperativas que acabem lidando com o plástico. A gente tem em 2022 o Plano Nacional, a Política Nacional o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, na que a gente cria a política, a partir daí o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a Estratégia Nacional de Economia Circular, também, né, mas aí posteriormente 2024, e em 2025, que é a mais recente, que vem o Sistema de Logística Reversa de Embalagens de Plástico, que foi a primeira vez que o Brasil criou uma política específica para lidar com resíduos plásticos. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o quarto país que mais produz plástico no mundo. E a gente recicla em torno de 20% a 30%, dependendo ali daquele ambiente. Então, em torno de 70% a 80% disso aí está indo para um lugar que a gente realmente está indo para o nosso estômago, para a placenta, está indo para o oceano. E a gente está comendo os cartões de créditos aí, de 1 a 20, através justamente dessa decomposição. Falando um pouco sobre essas metas estaduais, o plano de resíduos sólidos, dentro dos pontos que se destacam entre ele, né? A regionalização e consórcios públicos. Então, anteriormente, a gente tinha uma dificuldade muito grande de se lidar com o lixo descartado. Então, às vezes ele ia para um caminho, às vezes ele ia para um outro, e aí acabava se perdendo. Então, a partir daí, ele cria uma regionalização, faz micro-regiões, então, por exemplo, uma região da Costa Verde, você tem uma região que é mais sul-fluminense, você tem uma região metropolitana, para tentar orientar esse descarte de lixo e criar até uma própria rede ali de reciclagem. Ele dividiu o estado em regiões de gestão integrada, que as cidades compartilham custos dos aterros sanitários, e as usinas de triagem. Então você tem ali um que pode atender vários municípios. O fim dos lixões, ele dá o suporte jurídico e técnico do Estado ao alcance do fechamento de lixões, definitivamente. E os resíduos eles passam a ser direcionados para os centros de tratamento de resíduos, que são centros mais controlados, você precisa ter uma legislação, você precisa se adequar. Então acaba fugindo um pouco, né, do que era anteriormente, que eram os lixões clandestinos. Ele cria metas também de recuperação de reciclagem, então fixa ali umas metas graduais, né, para desviar o lixo sempre que seria plástico, papel, vidro, metal, e a matéria orgânica dos aterros reinserindo no ciclo econômico. Hoje a gente tem ali na composição do resíduo sólido urbano, a gente tem em torno de 50% que é o lixo orgânico, que poderia estar sendo, né,
compostado, né? Mas a gente não tem ainda esse processo de educação ambiental, muita gente ainda não tem essa prática, é muito sobre uma questão de hábito mesmo. E ele tem essas metas, né, dessa intenção de realmente reinserir pelo menos os resíduos sólidos, né? Por exemplo, o plástico ele compõe ali 20%, que é o resíduo sólido urbano descartável. No caso da lei de Bunny, os canudos plásticos e substituir as sacolas plásticas, inicialmente, né, ele proíbe ali o uso de canudos plásticos, exceto os biodegradáveis, em estabelecimentos comerciais em todo o estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, o município do Rio de Janeiro já tinha banido, tá? E aí, a partir de 2018, o governo do estado ele abrange para todo o estado o banimento. Né? Não é 100% eficiente, claro, a gente sabe que tem principalmente pequenos comércios, mas se você parar para pensar, por exemplo, quiosques aqui na obra, a gente teve uma consequência significativa em relação a isso. Inclusive fomentando a própria indústria, porque até então a gente só tinha a opção que não seja plástico, de um papel, né, que não sei se você já foi no McDonald's, você tem ali aquele canudo que é de papel e você tem um pouco de dificuldade para você consumir, né? Então acabou que a própria indústria de canudo acabou se desenvolvendo com outros tipos de materiais biodegradáveis para tentar se encaixar nessa política. Em relação às sacolas, ela atualiza a lei que era de 2009 e estabelece que as sacolas distribuídas pelos estabelecimentos deverão conter mais de 51% de material proveniente de fontes renováveis e o restante, preferencialmente, seja oriundo de material reciclado. Então, não sei se vocês já observaram, mas quando vocês vão no mercado, vocês têm duas cores de sacola ali. Você tem uma sacola verde, você tem uma sacola cinza. A sacola verde ela é proveniente principalmente de material biodegradável. Então, o ideal é que, para você, já que é um hábito nosso, né, a gente ir lá no mercado, pegar aquela sacola, reaproveitar, descartar no lixo, que a partir daquela própria sacola você consiga orientar o caminho correto. Então, a cinza é idealmente indicada para os rejeitos, né, e as verdes são orientadas mais para o material que possa ser reciclado. E aí, recentemente, lá, justamente de Agronômico, quando a gente recebeu alguns professores e a gente estava falando sobre processos de reciclagem, como as comunidades acabam lidando com isso, a gente estava até falando sobre a orientação de vocês sempre mandarem os recicláveis em sacos transparentes para que facilitem a vida do catador, né? No caso, estabelece, por exemplo, multa para descumprimento. Então, quem deixa de fazer essa transição, né, que foi gradativa, nas sacolas plásticas, elas podem receber uma multa de 100 a 10 mil UFIs, que acho que deve estar em torno de R$5, mais ou menos, hoje em dia. Então, ali você pode ser multado entre 500 até 5 mil, 10, 50 mil, se você descobrir com essas metas. No caso da lei em relação ao ICMS, tá? Ela cria um regime diferenciado de tributação para a indústria de transformação de plástico. Então, antigamente, a gente tinha uma dificuldade muito grande de inserir o plástico reciclado na cadeia, voltar ele para a cadeia. Por quê? Porque era muito mais barato você comprar matéria-prima bruta do que você comprar uma matéria-prima reciclada. Os custos eram muito maiores e o imposto em relação a isso era o mesmo. Então, o que o governo do Estado do Rio de Janeiro faz? Ele reduz esses impostos que inicialmente poderia variar ali de 18% a 20% e ele joga para 4%. Então, quem trabalha nessa parte da indústria de reciclagem de plástico, ele acaba tendo esse abatimento, né? Ele, inclusive, não tem o ICMS dele zerado quando ele compra, mas ele retorna para quando ele vende. Então, quem consome aquele plástico no final, aquele valor acaba sendo transferido para ele. Ele também incentiva a compra de maquinários. Então, em relação ao ICMS, os maquinários que são usados justamente para essa parte de tratamento de resíduos, ele acaba sendo zerado justamente para que incentive essa compra de maquinário e, principalmente, ele faz com que essa relação fique dentro do Estado. Então, por exemplo, esse abatimento que você paga somente 4% de ICMS é se você vender dentro do Estado. Se você vende para fora do Estado, né, se você trata ele para fora do Estado, você acaba aumentando para que essa cadeia fique e se fortaleça. Incentivou a cadeia de reciclagem. Quando você barateia o custo do processo industrial, por meio, né, justamente dessa redução do ICMS,
você possibilita que a indústria passe a restrictar o plástico reciclado junto com o plástico bruto. Então ele acaba tendo competitividade no mercado, né, acaba sendo inserido ali, para que ele volte para o seu ciclo produtivo. Assim. E aí dentro dessas quatro leis que foram elaboradas entre 2015 e 2024, no âmbito estadual, a gente tem como resultado o fortalecimento econômico do ICMS ecológico. Então, cidades que comprovaram a implantação de coleta seletiva, criação de galpões de triagem e o cumprimento das metas do decreto passaram a receber repasses financeiros maiores do ICMS ecológico. Isso é resultado justamente do plano estadual, tá? E aí, né, no caso, os municípios que conseguem comprovar, né, que estão fazendo esse processo de reciclagem, eles têm retorno de ICMS, de ICMS ecológico. Ele fomenta a indústria de reciclagem local, quando ele força a organização da coleta seletiva regionalizada, que eu tinha falado para vocês, né, a partir do momento que ele setoriza em Costa Verde, região metropolitana, sul fluminense, ele acaba criando uma rede local. Então, a partir daí, você tem uma maior previsibilidade do volume de material reciclado. Fica mais fácil de você controlar, porque quando ele ia para diversos outros caminhos. E aí abre caminho para leis posteriores de incentivo, permitindo que indústrias locais invistam em tecnologia para usar o plástico reciclado. Você tem uma demanda, você fomenta uma demanda, e aí a partir daí você gera um pouco maquinário, e aí a economia vai girando, né? E aí você tem o ICMS ecológico municipal, que eu estava falando em relação ao plástico, né? O plano estadual de resíduos sólidos, ele serve até hoje como uma régua para auditar os municípios. Cidades que comprovam plantação, galpões de triagem e cumprimento de metas, passam a receber maior repasse financeiro. A gente teve também inovação, então bares, restaurantes migraram para canudos de papel craft, inox, bambu ou feitos de biomassa biodegradável, e isso gerou uma nova cadeia de fornecedores locais, forçando a indústria a evoluir na tecnologia de novos materiais vegetais. Então, por exemplo, isso aqui é uma questão de hábito, né? A partir do momento que você para de consumir, você leva o seu próprio canudo, a gente acaba tendo uma mudança cultural. Então, você tem esse ganho social também. E mais, segundo, né, a Associação dos Supermercados do Estado do Rio, essa lei, no caso de sacolas plásticas, ela foi elaborada em 2018. Entre 2019 e 2021 foram mais de 4 bilhões de sacolas plásticas retiradas. Sacolas daquelas branquinhas que a gente não tem como fazer reciclagem. Então, são mais de 4 bilhões de sacolinhas aí retiradas. Aqui a gente tem, né, uma associação com as ODS, então a gente tem aqui, no caso dos métodos estaduais, o preventivo do crescimento econômico, segundo uma movimenta essa indústria de inovação e infraestrutura, a redução das desigualdades, você também inclui, por exemplo, tratadores, fomenta e gera emprego, cria comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, né? No caso da decomposição de material orgânico ou de material plástico, você tem ali, né, o microplástico, você tem ali o gás metano, você tem o CO2, né, que vem desse processo de decomposição e vida debaixo d'água sobre a terra, porque ele acaba indo, né, seja para água ou para o solo. No aspecto nacional, né, a gente tem, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela, dentro dos marcos que ela tem, são bem significativos. A responsabilidade compartilhada, então a partir do momento que a política ela é lançada, a responsabilidade ela vai do fabricante, do revendedor, do consumidor. Então você tem uma cadeia de responsabilidade compartilhada em relação aos resíduos, né? Créditos de reciclagem, então institui formalmente certificados de crédito de reciclagem, funciona como um lastro comprobatório de determinado volume de material, mesmo esquema do crédito de carbono, mas com crédito de reciclagem, tá? E as empresas podem comprar esses créditos para cumprir suas metas de logística reversa. Por exemplo, uma Coca-Cola, da que ela não necessariamente ela recicla o plástico, mas a partir do momento que ela usa ali um plástico reciclado, ela pode receber ali um certificado de crédito de reciclagem. E aí ela também universaliza as metas, porque a gente tem ali algumas metas estaduais, né, de estados diferentes, aí a partir do
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está modificando essas metas. E aí estabelece que as metas de logística reversa devam ser cumpridas de forma progressiva e abrangente por fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Por exemplo, a gente tem ali hoje uma meta de até 2030, a gente reciclar em torno de 30% a 32% de plástico, né? Talvez em 2040 ali em torno de 40% de plástico, embora hoje a gente entenda que isso seja uma dificuldade bem grande, porque a gente não chega nem a 20%, né? A gente está aí produzindo e não recicla totalmente. Aí a gente tem, em 2022 e 2024, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e a Estratégia Nacional de Economia Circular. Então, a gente tem, dentro das estratégias para alcançar as metas, definição de caminhos para se alcançar os objetivos e materializar a Política Nacional de Resíduos Sólidos por meio, né, de diretrizes, estratégias, ações e metas para melhorar essa gestão de resíduos. A taxa de recuperação de reciclagem, como eu tinha falado, ela prevê aumentar a recuperação de resíduos para cerca de 50% em 20 anos, então em 2024 até 2054, a gente deve chegar por 50% também, é um desafio muito grande. Espero que realmente aconteça, mas eu entendo que existe toda uma dificuldade. E aí ela estabelece que metade do lixo gerado deverá deixar de ser aterrado e passará a ser reaproveitado por meio da reciclagem, através de incorporar ele na cadeia de produção, seja na parte de reciclagem, compostagem, biodigestão e recuperação energética. A parte de transição produtiva. A Estratégia Nacional de Economia Circular visa promover a transição de modelos de produção linear para a economia circular, de modo que incentive o uso eficiente de recursos naturais e das práticas sustentáveis ao longo da cadeia produtiva. No caso da logística de embalagens plásticas, que é mais recente, a gente tem ali a responsabilização dos fabricantes e importadores, então quem financia, estrutura e gerencia a operação do sistema. Os importadores enfrentam uma trava mais rígida. A entrada de produtos em embalagens plásticas fica condicionada à comprovação prévia de participação do sistema de logística reversa. Então, para você que é um importador de plástico, você tem que dar ali um certificado de que você vai dar um caminho final para ele, justamente por essa questão da responsabilidade da logística reversa. Conteúdo reciclado obrigatório. Os fabricantes de produtos e embalagens são obrigados a incorporar um percentual mínimo de resina plástica reciclada em suas novas embalagens, então a meta é de até 40% de plástico reciclado na confecção de novos plásticos. E estimula ao plástico retornável, e prevê um bônus de 5%, de até 5%, né, em embalagens retornáveis efetivamente coletadas pelo fabricante. A meta geral de recuperação dele é reduzida em 1%. Então, cada vez que ele vai comprovando que ele está reciclando, com um teto de até 5%, ele tem uma redução de 1% ali de ICMS, né? Assim como as leis estaduais, elas também abrangem as ODS, os ODS da ONU, né? Energia acessível limpa. Você, por exemplo, produz um biogás a partir da decomposição de um material orgânico. Água e saneamento também, a exemplo da política estadual, ele também prevê a erradicação de lixões. Hoje o Brasil ainda tem 3 mil lixões aí, irregulares, ainda tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Rio de Janeiro tem 6 lixões, fora alguns clandestinos, né? Eles ainda não conseguiu atingir a meta de erradicar totalmente, mas avançou bastante. Comunidades sustentáveis, a parte de vida debaixo d'água. E aí, dentro das leis nacionais de resultado, a gente tem o fortalecimento do SNI, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos. Então, cria ali um mecanismo da gente conseguir controlar, avaliar, né, ver se as metas estão sendo atingidas ou não, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí passa a ser considerado como uma ferramenta central de fiscalização e transparência, obrigando empresas e municípios a reportar suas informações e planos de gerenciamento de resíduos no SNI. Se por um acaso uma empresa, né, seja ela municipal, seja ela pública ou privada, ela não consegue se adequar às metas do SNI, assim como é do Ministério do Sistema Nacional de Informação e Saneamento, ela acaba perdendo recursos públicos, né, ou fica ali bloqueada até que ela consiga se adequar. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos, o texto detalha as regras para a elaboração dos planos de gestão, tanto do setor como
quanto do setor público-privado, né? Você tem ali, por exemplo, um plano municipal de gestão de resíduos sólidos ou até o empresarial, ele acaba criando diretrizes. Enquanto no privado, grandes geradores devem elaborar e implementar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, apontando detalhadamente como eles reduzem, como eles separam e destinam seus resíduos. No público, os municípios devem atualizar seus planos de gestão integrada, como eu disse, condicionando o acesso a recursos federais à existência do cumprimento desses planos. Então, se não cumprir, ele não vai ter recurso. Inclusão social e proteção de catadores. O decreto ele blinda socialmente os ecossistemas de coleta de reciclagens para que fabricantes e distribuidores priorizem e remunerem diretamente cooperativas. Tá? Hoje a gente pode considerar que mais de 90% do material que ele é reciclado ele vem de catadores. Tá? Ele vem, 70% deles são mulheres, mas ele vem de catadores principalmente cooperativados, né? Como desses catadores, pelo menos 70% deles é cooperativado e ele cria realmente mecanismos de qualificação, remuneração e aumenta a remuneração dos catadores, tanto né, os que são empregados quanto dos cooperativados, associações e organizações populares para serviços de coleta e triagem. E aí, como eu disse, a política nacional ela também visa as questões. A professora Helena estava comentando e dentro de políticas públicas a gente tem um conceito muito claro sobre o racismo ambiental. Os lixões não são feitos na Zona Sul, os lixões não são feitos na área de obra, eles são feitos nas periferias. O maior lixão que o Brasil já teve foi em Caxias. A gente ainda tem lixão em Campo Roxo, a gente tem ali um clandestino que vive voltando, que é a comunidade do Caju, e eles são geralmente localizados em regiões periféricas, então não é todo mundo que é afetado igualmente com os efeitos né, da má recuperação dos resíduos sólidos. E a gente tem a recuperação energética, que estimula o aproveitamento energético dos resíduos, né? A transformação dos resíduos vão ser reciclados em energia. Pode ser uma energia de fonte renovável, desde comprovada a viabilidade técnica e ambiental. Dentro dessas políticas, assim, e aí é uma pesquisa mais minha, né? Quando esse material é parte do meu TCC também, né? Parte do TCC do meu TCC, que faz uma análise justamente sobre as políticas públicas que fazem esse tipo de sentido, né? Já no ano passado eu vim falando sobre o que é feito lá, e aí eu senti que existe um conflito muito grande entre os interesses das ONGs, das comunidades e os interesses do município, porque boa parte desses serviços públicos de coleta eles são terceirizados. Você contrata uma empresa terceirizada para que ela consiga lidar com aqueles resíduos. E aí, no caso, por exemplo, comunidades, né? A gente, por exemplo, lá na Ilha Grande, a gente tem uma galera que trabalha com rede de pesca. Ele não consegue recurso porque ele não se adequa e porque o próprio município diz que já existe uma empresa de reciclagem. Então, para você conseguir recursos, geralmente depende de recurso privado. E aí, concluindo é isso. Desde 2015, o Estado do Rio ele tem avançado nas legislações que visam mitigar o uso de plásticos do mundo, né, no caso de canudos e sacolas, e fortalece a cadeia de reciclagem local, incentiva a indústria de reciclagem, seja através de investimentos, seja através de um sistema de recompensa, como essa parte do ICMS ecológico, ou de políticas tarifárias mais flexíveis, como essa parte do ICMS do plástico preto. E no Senado Nacional ele acompanha, então ele também acompanha o movimento em prol da economia circular, reciclagem. Inicialmente ele começa com a política do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e depois ele se estende ali para o sistema de logística reversa de embalagens de plástico. Coloquei alguns exemplos que são os que mais aparecem né, dentro dessas políticas. A ODS 11 e a 12 elas são as que mais são atendidas, mas é isso, ele tem correlação com a parte de saneamento, com igualdade de gênero, com fim das desigualdades, vida marinha, vida terrestre, que aporta